E aí, Matilha, como vender móveis de luxo nas lojas? Há algumas semanas eu estava fazendo um treinamento e um cliente veio para mim e perguntou: Edilson, tu consegue fazer um vídeo mostrando essas técnicas para um vendedor saber como vender uma marca de luxo nas lojas? Então hoje eu estou aqui atendendo esse pedido. O vídeo vai ser mais específico para móveis, mas se você não atua nesse segmento não tem nenhum problema. Você pode adaptar essas técnicas e colocar no seu segmento, que eu tenho certeza que você vai ter um grande resultado. Dica de hoje: papel e caneta. Vai ser um vídeo um pouco mais extenso, então te sugiro ficar até o final dele. Se quiser rever depois não tem problema, mas vão ser muitas técnicas. Então anote a que você gostar mais. Algumas vão parecer talvez um pouco simples, mas analise se você realmente faz elas, porque isso aqui, na verdade, na minha opinião, é um método que você tem que seguir passo a passo. Talvez no primeiro atendimento você não vai conseguir fazer todos, e está tudo bem, mas aos poucos vai treinando um, colocando em prática outro, porque eu tenho certeza que seu atendimento vai ser muito diferente das outras lojas, dos outros vendedores que você conhece. Então, sem mais delongas, solta a vinheta aí. Estou animado para esse vídeo. Antes de eu começar apresentando como você pode abordar, como você pode apresentar essa loja, essa experiência, eu quero te pedir um favor. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Se você está a primeira vez no meu canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E eu sei que tem alguns clientes meus que veem meus vídeos, mas às vezes não tem tempo de se inscrever. Mas esse começo é muito importante para mim. Então, se você é vendedor de alguma loja que eu vendo, se você é meu cliente ou está me conhecendo, se inscreva. Porque esse começo, realmente, cada inscrito eu comemoro e é uma honra te ter como inscrito. Então, se inscreva porque cada vez mais a minha mensagem pode ser disseminada e eu posso fazer com que vendedores vendam ainda mais. E essa é a minha missão. Beleza? Conto com o seu apoio. Então vamos lá. O vídeo hoje vai ser dividido em 8 passos. Alguns passos vão ter vários tópicos, então por isso que eu falei que ele vai ser um pouco mais extenso, mas eu dividi em passo a passo para você saber o que fazer desde a entrada dele na porta até no final ele comprando ou não comprando. Primeiro passo: crie um bordão, crie um slogan. Então quando o cliente entrar na loja, qual vai ser a abordagem diferente que você vai oferecer para ele? Por exemplo, eu estava fazendo esse treinamento na loja que eu comentei para vocês, e é uma loja que vende uma marca italiana. Então por que não falar benvenuto à marca tal? Já é algo diferente ele entrar numa outra loja e a pessoa dizer olá, bem-vindo. Então traga uma ideia diferente, pode ser uma frase simples, pode ser só, como eu falei, utilizar um outro idioma, mas pensar em algo diferente que traduza um pouco da identidade da loja, um pouco da identidade da marca que você vende. Não importando se você trabalha numa franquia ou se você trabalha numa loja multimarca, porque no segmento moveleiro tem disso. Mas o importante é você inovar nessa abordagem e, é claro, sorriso no rosto. O sorriso, ele impacta. Quando você chega em algum lugar e a pessoa está com aquele sorrisão, isso com certeza vai trazer um ar positivo, um ar realmente que a pessoa se sente mais apta a fazer uma compra. Então, tenha um bordão e sorriso no rosto. Passo 2. Se apresente de forma inusitada. Então você pode dizer: meu nome é Edilson Ribeiro e eu vendo experiências multissensoriais. Qual o seu nome, por favor? Eu tô dando um exemplo, tá, gente? Vocês podem pensar em qualquer abordagem, qualquer forma inusitada, mas tem que ser diferente. Eu, de vez em quando, vou em lojas e eles falam: eu sou consultor aqui da loja tal. Consultores existem vários, mas vendedor de experiências multissensoriais são pouquíssimos, se duvidar, quase nada. Então, traga algo diferente, se apresente de forma diferente. Esses dias eu estava numa palestra e ele perguntou para as pessoas: se apresente de uma maneira diferente para mim. E o cara falou uma coisa que eu achei muito bacana. Ele falou assim: eu sou o primeiro cara que você vai ligar antes da polícia. E ele era um advogado criminal. Então, assim, algo diferente, não precisa ser algo que tenha um porquê, mas que chame a atenção, você entende? Porque você vende uma experiência diferenciada, algo que chama a atenção. Então, esse final que eu falei, perguntando o nome da pessoa, vai fazer muito sentido um pouco mais pra frente. Então, quando ela te falar o nome, você repete mais uma vez. Ah, prazer, fulano. Então, durante essa apresentação, repita várias vezes, que isso vai criando conexão. E depois eu vou falar de rapport, que está muito linkado a você utilizar o nome da pessoa. Terceiro passo: às vezes está entrando um representante na sua loja, está entrando, não sei, um fornecedor, qualquer coisa. Então pergunta se é a primeira vez na loja, qual que é o intuito da visita, para que você não queime cartucho querendo apresentar a experiência, sendo que nem é um cliente potencial. Então pergunte, faça pré-abordagem com 2 perguntas. É sua primeira vez na loja? Qual o motivo da sua visita? E depois você vai ir para o passo a passo, que é o atendimento em si. Quarto passo: eu já cansei de ver vendedores atendendo um cliente na porta da loja e está esperando o cliente dar o passo para começar a apresentar o produto. Então, primeira coisa, eu quero te convidar a vestir um sofá da nossa marca. Você me acompanha, por favor?
99% das vezes ele vai dizer sim, tudo bem. Mas vamos ser que ele te fala, não, eu tô com pressa, tal. Olha, eu te entendo, mas só quero te levar num espaço mais acolhedor pra gente conversar e eu te entender melhor. Pode ser? Então se ele não quiser sentar com você, ok, mas tira ele da porta da loja, começa a trazer ele pra essa experiência e coloca ele num lugar mais acolhedor. Você aceita um café e uma água, por exemplo? E ali você senta com ele no sofá ou em pé, mas eu vou fazer o cenário como se você sentasse com a pessoa, porque já é algo diferente. E ali você consegue criar um rapport melhor. Então, se você puder convidar a pessoa para vestir um sofá, vista esse sofá com ela. O que acontece muito numa loja de imóveis? O cliente senta no sofá e o vendedor fica em pé. O que isso traduz? Um ar de superioridade. Então, por favor, vendedores, sentam com os clientes no sofá. Não fiquem em pé, não fiquem olhando de cima o cliente. Se você não se sentir à vontade a ficar sentado com ele por muito tempo, então se agache e fique no mesmo nível. Isso é muito importante. Eu não coloquei como um passo a passo, mas você tem que saber. Se você está no mesmo nível, não tem uma diferença. Não importa se ele tem mais dinheiro que você, não importa se você sabe mais que ele, mas esteja no mesmo nível que ele. Então, convide ele para sentar, senta com ele se possível, se não, se agache e fique no mesmo nível de olhar que ele. Quinto passo, é um dos que eu mais gosto, que é rapport. Isso, na minha opinião, um vendedor que sabe utilizar o rapport com excelência, ele consegue vender qualquer coisa. Então aqui nós vamos falar de vários pontos. Eu já fiz um vídeo falando sobre rapport, eu vou colocar aqui em cima para você, mas hoje eu vou falar um pouco mais de como você pode fazer isso na loja de imóveis. Então o primeiro passo que eu gosto de utilizar num rapport é espelhamento do corpo. Então vamos dizer que o seu cliente, ele se sentou, não sei se você consegue ver um pouco mais aqui abaixo, mas ele se sentou de uma maneira mais informal, assim, ou se ele cruzou as pernas, ou se ele cruzou os braços. Qualquer movimento é importante. Tenha cuidado de não fazer isso muito brusco, mas qualquer mini movimento que ele fixar, por exemplo, ele estava assim, ele fixou aqui, faça esse movimento. Espere alguns segundos, mas depois repita esse movimento. Se ele apoiar a mão na cabeça, apoia a mão na cabeça. Agora, se ele coçar a cabeça e você coçar também, então calma, tá? Espelhamento, tudo bem, mas não precisa ser um espelho na frente dele igual. Espere ele fazer o movimento, se ele manter esse movimento, você repete. E faça isso por algum tempo, 5 minutos, 10 minutos, para que você crie conexão. O que é semelhante, o que é parecido, as pessoas gostam, isso atrai. Então se conecte com a pessoa pelo movimento do corpo. Outra maneira de você criar rapport é também com o ritmo da fala e tom de voz. Então se a pessoa fala mais alto, você começa a falar mais alto. Se a pessoa fala mais baixo, você reduz o seu tom. Porque se você começa a falar muito alto, começa a incomodar ela se ela fala mais baixo. Ritmo de voz. Se a pessoa fala muito rápido, repete falando mais rápido também. E se a pessoa fala mais devagar, você fala mais devagar também. Então são maneiras de você criar esse rapport. Espelhamento de palavras. Se ele tem alguma gíria, se ele tem alguma palavra que ele repete muitas vezes, repita também. É importante ressaltar, gente, isso não é manipulação, isso é uma influência que você está fazendo sobre ele para que você influencie positivamente ele a compra. Você também pode utilizar a técnica FORM, eu vou falar bem rapidamente, família, ocupação, recreação e motivação. Então, quem é a família dele? Ele é casado, tem filhos? Ocupação, no que ele trabalha? Recreação, o que ele faz? Vai pra academia? Que esporte que ele faz? Motivação, o que motiva ele todos os dias? O que motivou ele a entrar na loja? Então, são essas maneiras. E claro, como eu falei no começo, sorria e utilize o nome dele. Repita várias vezes o nome dele, que com certeza esse espelhamento de palavras, espelhamento do corpo, espelhamento da fala, mais somado com o sorrir e você utilizar o nome dele, vai ser uma conexão de primeira. Só para quem não sabe o que é rapport, tá? Porque no dia que eu fiz esse treinamento, alguns vendedores não sabiam o que é rapport. Rapport é conexão, é se relacionar, é você ter uma conexão de almas, na minha opinião. Então você tem que estar na mesma frequência. Às vezes a pessoa chega nessa frequência e você tá aqui, ó. Então você tem que começar a entrar nessa frequência para conseguir traduzir isso e conseguir fazer com que a pessoa escute o que você queira falar. E não somente não dê bola porque você for dizer, ok? Passo 6. Isso, gente, eu acredito que, sei lá, 1% dos vendedores fazem. Isso se chama, é uma parte do método Sandler. Eu vou colocar aqui também um vídeo que eu fiz falando sobre o passo a passo do método Sandler, mas hoje eu vou falar apenas sobre uma parte desse método que é acordos prévios. Então, é algo que parece ser, desculpa a palavra, besta, mas lá na frente ele tem um poder muito grande. Eu fiz esse treinamento algumas semanas atrás na loja e nenhum vendedor fazia acordos. O que a gente viu olhando os números deles? Que não conseguia retorno dos clientes. Os clientes às vezes depois não fechavam,
que falavam que era caro. Então você tem que fazer esses acordos para que você consiga depois não cobrar o cliente, não pressionar o cliente, mas sim cumprir o acordo que você fez com ele e ele cumprir o acordo que fez contigo. Então, o primeiro tópico desse passo é você primeiramente agradecer a visita dele. Então, primeiramente eu quero agradecer a sua visita e é um prazer te receber. Tópico 2. Antes de apresentar a nossa marca, a nossa loja, eu preciso fazer alguns acordos com você. Tudo bem? Ele vai te dizer que sim. Agora, vocês vão perceber que várias perguntas que você vai fazer para ele vão ter respostas de sim. Esses sims já são uma técnica, porque quanto mais sim ele te dizer, mais apto à compra ele vai estar. Então busque esse sim, busque essa comprovação dele, esse compromisso. Terceiro tópico e muito importante, você vai dizer assim para ele. Geralmente, essa apresentação dura em torno de 1 hora. Tudo bem para você? Se ele tiver com pressa, se ele tiver só 30 minutos, você sabe que vai ter que adaptar a sua apresentação para 30 minutos, para 45. Grande parte das vezes o cliente fala, não, tudo bem, eu tenho 1 hora. Ok. Então você já tem esse acordo com ele. Então tem 1 hora para te apresentar, para fazer com que você se encante com a marca. Ok? Ok. Tópico 4. Eu imagino que você deve ter várias dúvidas sobre o produto, valor, prazo de entrega, garantias e tudo mais, mas eu gostaria de saber se existe algum tópico, algum assunto que você queira que eu aborde nessa apresentação. Grande parte das vezes o cliente ele não vai te responder que ele tem algo a mais para saber, mas se tiver, daí você fala, ok, obrigado por compartilhar. Tópico 5, eu acredito que é um dos mais importantes. Agora eu vou fazer algumas perguntas para você para conseguir entender melhor e apresentar uma experiência única para que a sua compra faça sentido. Tudo bem para você? Mais o sim você vai coletar, mais uma obtenção de compromisso você vai coletar do seu cliente. Passo 6, e realmente eu acho que é o mais importante, por isso que eu digo que o 5 é um dos mais importantes. O passo 6 é o mais importante e é por isso que muitos vendedores acabam perdendo venda. Quando ligam, o cliente não responde, quando ligam não tem uma resposta efetiva porque não fazem esse acordo. Então o que você vai dizer? Eu preciso te dizer o que geralmente acontece depois dessa apresentação. Ou o cliente faz a compra, ou senão ele fala que ele vai pensar, precisa falar com a esposa. Mas algo que é muito importante eu acordar com você, cliente fulano, é que se você tiver que pensar, eu preciso agendar uma data específica, um horário específico para retorno, ou de ligação, ou uma próxima visita aqui. Tudo bem para você? Gente, isso é muito importante. Às vezes ele nesse momento ele vai dizer, tá bom, tudo certo. E lá na frente ele vai querer desconversar. Mas é nessa hora que você precisa pesar e dizer, olha, lá no começo eu te disse que eu precisava fazer um acordo com você, e nós precisamos agendar uma segunda reunião de follow-up. E essa reunião vai fazer com que você venda, vendedor. Porque se você não faz isso, você está pressionando ele depois. Agora, se você liga para ele depois, com esse acordo, você está cumprindo o acordo e não pressionando ele. Então, faça esse acordo que com certeza lá na frente vai reverberar mais vendas para você. Agora sim, nós vamos para o 7º passo. E, na minha opinião, é o mais profissional, é o mais técnico possível. Então é importante você ler um pouco sobre ele, talvez ver o vídeo que eu já fiz falando sobre essa técnica. Eu vou colocar aqui em cima também, se chama Spin Selling. Então aqui você vai utilizar perguntas de situação, problema, implicação e necessidade. Então nós vamos começar por perguntas de situação. Só quero dar um adendo. Você percebeu que até agora você está sentado com o seu cliente, fazendo conexão, fazendo rapport, fazendo alguns acordos, mas você não falou do seu produto ainda? E o cliente já vai estar assim, meu Deus, quando é que ele vai falar do produto? Calma, eu quero te conhecer primeiro. Isso é uma venda. Então você começa primeiro fazendo essas perguntas. Então agora você vai para as perguntas de situação. Quais são essas perguntas? Você vive em apartamento ou casa? Você gosta mais de tecido ou couro? É importante estar mais alguém aqui para você efetivar a compra? Então perguntas de situação. Você tem filhos? Você consegue ver um filme com seu filho num sofá? Ou seja, tem espaço para todos os seus filhos no sofá? Perguntas de situação, entendendo qual que é o momento atual dele. Então, quando você começa a fazer esse tipo de perguntas, não precisa chover de perguntas, ou seja, fazer 10, 15 perguntas, mas faça 5 boas perguntas. Eu já dei 3, 4 exemplos para vocês, mas vocês podem fazer várias perguntas. Por exemplo, qual é a cor da sua parede? Você já tem tapete? Você tem arquiteta? Várias perguntas. Algo que também eu acho muito importante, se você criou esse rapport, se você percebeu que ele já está rindo, já está interagindo com você, pergunta. Fulano, eu preciso te fazer uma pergunta um pouco mais específica. Quanto você está disposto a investir no sofá? Quanto você está disposto a investir na mesa? O que você deseja comprar? São mesas? São cadeiras? Posso dar uma olhada no teu projeto? Você tem imagens da sua casa? Perguntas de situação. São várias. Você pode pontuar algumas e utilizar
diversas maneiras, dependendo do cliente, porque todo atendimento vai ser diferente, só vai depender de você e da sua condução. Na minha opinião, um vendedor bom é aquele que sabe conduzir. Então, para cada atendimento, você vai conduzir de maneira diferente, mas você vai ter um método de vendas, que é esse que eu estou compartilhando para você hoje. Perguntas de problema, que seria esse segundo tópico. Então, o que seus móveis atuais não têm que você gostaria que tivesse? Você se sente bem quando recebe convidados em casa? Como eu falei antes uma pergunta que até se inclui aqui na pergunta de problema, que é: você consegue ver um filme com toda a sua família sentada no sofá? Perguntas de problema, para começar a ver o que mais dói para ele hoje. Você se sente bem dentro da sua casa? A sua casa é tão bonita por dentro quanto por fora? Ou seja, porque o que eu já vi muito visitando casas de luxo, tu chega por fora, a casa é maravilhosa, o apartamento é maravilhoso, mas daí você entra, meu Deus do céu, parece que ele não tinha arquiteto, que ele não tinha decorador. Então, entenda se isso dói para ele. Então você vai fazendo perguntas instigando esse problema, vendo onde dói mais. E depois você vai entender o porquê. Algo que eu já percebi quando a gente fala sobre uma pergunta mais pessoal, por exemplo, todos os seus filhos sentam no sofá? O que às vezes o cliente fala? Não, na verdade, cada um fica no seu quarto. Isso cria uma distância da família. Então depois você consegue utilizar isso como argumento, mostrando que esse problema dói mais do que deveria, que não é só móveis, mas sim a distância da família. Então a gente não está mais falando de valor, e sim dessa união da família. Então, você consegue agregar cada vez mais valor em cima do seu atendimento, entendendo melhor o porquê. Então, quando você consegue entender o motivo pelo qual ele está comprando móveis, por exemplo, nesse momento, nessas perguntas, você começa a entender, talvez essa pessoa, esse homem ou essa mulher, acabou de ter um divórcio, está mobiliando a casa dele, então ele vai querer uma renovação, ele quer algo novo para a casa dele. Então você consegue utilizar, você imagina isso na sua casa, utilizando esse problema e mostrando para ele que é um problema. E aí a gente vai para o próximo tópico, que são perguntas de implicação. Então, por exemplo, o que implica os móveis serem à distância da sua família? Ou o que implica a sua família não estar unida na sala? Então você começa a fazer perguntas de implicação, porque é como se ele tivesse uma ferida aqui, você começa a apertar nela. E ele vai dizer, tá doendo, até doer ele perceber que aquilo é urgente para solucionar. Então, assim, perguntas de implicação vão mudar sempre dependendo da resposta do cliente. Eu vou dar alguns exemplos aqui hoje, mas você pode criar alguns exemplos, mas eu digo para você que é importante você ser sagaz nesse momento, porque às vezes ele vai te dar uma resposta tão diferente da normal que você está acostumado, que você precisa improvisar e fazer uma pergunta de implicação diferente. Então, por exemplo, o que implica você não querer receber convidados na sua casa porque ela não está como você queria? O que implica você estar distante dos seus filhos? Começa a fazer esse tipo de pergunta. Eu já dei 2 exemplos aqui para vocês trabalharem. Então, depois de você ter essas respostas, você vai fazer a seguinte pergunta, a seguinte afirmação também. Baseado no que você me disse, eu acredito que essa compra tem que ser feita urgentemente, certo? E aí você tem um sim da aprovação da urgência disso. Então, você começa a perceber isso. Lá no começo eu falei sobre perguntas de situação, certo? Uma coisa que eu não falei, que eu lembrei agora falando de urgência é, uma pergunta importante de situação é você perguntar para quando você precisa desses produtos. Porque assim você consegue ver que marca, se você trabalha numa loja multimarca, que marca que consegue atender aquela necessidade. Às vezes ele precisa para agora ou para 50 dias. Que marca que te entrega em 40 para você entregar em 50 na casa dele. Então, essas perguntas de situação são assim diversas que você pode estar fazendo. Mas o importante é você mapear elas. Eu dei alguns exemplos aqui hoje para que vocês consigam pensar e provocar um pouco vocês a pensar um pouco mais nisso. E quando ele te falar que sim, é urgente essa compra, você pode dizer para ele, ó, agora sim eu vou te apresentar a nossa experiência. E aí você começa apresentando a sua experiência com o último tópico, que é necessidade de solução. Então agora você vai mostrar a sua solução, você vai fazer o seu pitch de vendas. Então nessa hora você pode contar histórias, storytelling. Você pode utilizar as dores dele na hora de mostrar o produto. E você já sabe que cor que ele gosta mais, você já sabe que se ele gosta de couro ou tecido. Então você não vai mostrar a loja toda. Eu vejo muito disso, que o vendedor às vezes acaba fazendo um tour pela loja inteira. Não precisa fazer isso. Você precisa ser assertivo. Então, quando você sabe de tudo isso, você já fez perguntas para ele. Por exemplo, você gosta de sofá elétrico ou sofá fixo? Você gosta de sofá em couro ou tecido? Você quer um seccional, um sofá em ângulo ou você quer um sofá reto? Você quer uma mesa de quantos metros? Em madeira? Em mármore? Então, lá no começo das perguntas de situação, você pode fazer várias perguntas para conseguir apresentar esse produto agora. Então, neste momento, gente, é difícil surgir objeção, porque você já fez tanta pergunta, você já conhece tanto sobre ele, que não tem como ele fugir. Por isso que é tão difícil às vezes a gente negar comprar um produto de um amigo seu, porque ele te conhece tanto como você. Então, conheça o seu cliente para na hora de apresentar, você trazer isso. Então você pode utilizar expressões como vestir no sofá, uma experiência,
Bem-vindo ao universo da marca tal. É um produto artesanal feito à mão. Explique quanto tempo demora para fazer essa peça específica. Comece a valorizar os elementos, os detalhes é que impressionam. Mostre a costura do produto, a curva do braço. Faça ele vestir o produto e mostre os detalhes, mostrando a parte de baixo, porque o nosso produto, além de te vestir, ele é como um vestido, ele tem que ser bonito por dentro e por fora. Mostre a parte de baixo do produto, a etiqueta, o selo. Mostre esses detalhes. E daí, quando você faz essa apresentação baseada na necessidade de solução dele, você pode fazer algumas perguntas de imaginação. Como seria a sua casa utilizando esse produto? Você consegue imaginar essa cadeira na sua sala de jantar? Você consegue imaginar os seus convidados sentados nessa mesa? Ou a sua família sentada nesse sofá? Comece a imaginar ele. E ele começa, às vezes, a começar a imaginar o produto mesmo na casa dele. Você consegue ver esse tecido no seu sofá? Ou você gosta mais desse? E nesse momento, gente, já começa a trazer acabamentos, mostruários, catálogo. Aí sim você começa a vender o seu peixe. Então, você fez toda essa trajetória para agora mostrar o seu diferencial. Então, você tem que começar a anotar. O que eu também vejo muito, não só com vendedores, tá? Se você representante está vendo esse vídeo, eu vou te dizer que eu já vi muito vendedor esperando o cliente, me manda o pedido depois. Meu querido, a responsabilidade é sua. Então já começa a anotar. Vou começar aqui a anotar os itens que você mais gostou, ok? Começa a anotar. Quantidade, acabamento. Mas depois eu vejo isso. Não, eu tô aqui. Acho que vai ser melhor que já selecionar o acabamento. E começa a anotar acabamento, tecido. E faça o pedido. Já depois vai estar pronto. E depois você só precisa eliminar o que ele não vai querer. Então, durante essa tua apresentação, essa necessidade de solução ali, você já começa acabamento, produto, quantidade, e depois você vai ter o pedido pronto. E quando tiver o pedido pronto, você apresenta para ele e fala: o que te impede de fechar essa venda agora? Então agora nós vamos para o 8º passo, que é objeções, descascar essas objeções. Então ele vai ver essa apresentação, ele vai ver esse pré-pedido e vai te dizer: olha, o que me impossibilita de fechar agora é o valor. 99% das vezes é isso. Valor, o prazo de entrega, enfim. Então, nesse primeiro momento, não se satisfaça só com uma objeção. Vai dizer: ok, eu entendo que o valor é muito importante para você, mas existe algo mais que te impede de fechar agora? Descasca essa objeção, isola ela. O preço já não é mais importante. Se não fosse o preço, o que te impede de fechar agora? E nesse momento, 90% das vezes vai vir uma nova objeção. Eu preciso falar com a minha esposa. Eu preciso ver com a minha arquiteta. E começa a ver o que é mais importante. Daí você pergunta: o que é mais importante? Você falar com a sua esposa ou o valor? Eu vou falar com a minha esposa, porque se ela aprovar, eu compro. Condição eu tenho de comprar. Ok, então já percebeu que é aqui que pega mais. Então, quando você entende qual que é o mais importante disso, se é valor, se é prazo de entrega, se é falar com a esposa, se é falar com a arquiteta, você vai pesar mais nisso. Então, vamos dizer que ele te responda: eu preciso falar com a minha esposa. Ok, conforme eu te falei lá no começo da nossa da visita, dá uma ligada para tua esposa agora e vê quando ela pode vir aqui na loja com você. E daí a gente já deixa agendado. O que você acha? Pode ser assim? Então ele vai ligar para a esposa, vai dizer: olha, eu vim aqui na loja tal, achei fantástico. Tem como a gente vir amanhã aqui, tal horário? E já deixa agendado. Gente, assim, o mais importante pra mim é isso, você ter feito esse acordo lá no começo e nessa hora você repetir isso e falar: já vamos deixar pré-agendado, porque o que ele vai tentar fazer? Não, tá bom, então volta aqui outro dia. Daí sabe o que o vendedor fala? Ok, fulano, qualquer coisa estou à disposição. Gente, por favor, você que trabalha com uma marca de luxo, numa loja de móveis de luxo, não faça isso. Você tá jogando tudo fora do que você fez até agora. Não aceite isso. A sua agenda, o seu tempo também vale. Você é um vendedor de luxo, valorize o seu tempo. Então, agende um horário, um follow-up para a próxima semana, para o próximo dia, com horário específico e com data. E de quando ele estiver indo embora, você fala: então tá, fulano, a gente se vê novamente no dia tal, horário tal. Repita essa data e horário, ok? Se tu quiser também, tem o contato dele, já manda uma mensagem depois da saída: oi, foi um prazer te receber, nos vemos aqui tal dia e tal horário, ok? Que deixa ficar registrado, tá? Mas o que acaba acontecendo também durante um atendimento desse? Você fechar na hora. Se a pessoa já veio ali decidida a comprar, tá fechado o negócio. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou bem extenso, mas eu acredito que tem muita informação importante que você consegue colocar em prática. Se você tiver algum feedback, se não ficou claro alguma coisa, coloca aqui abaixo nos comentários. Eu quero até lançar um desafio aqui hoje. Faz algum tempo que eu não tenho comentários aqui abaixo. Então, se você veio até o final, só coloca um gostei, ou um não gostei, ou um joinha, qualquer coisa, mas eu te desafio a colocar um comentário aqui abaixo, porque realmente eu me desafiei para fazer esse vídeo, ficou um vídeo bem completo na minha opinião, e eu quero saber o seu feedback, tá bom? Então comenta aqui abaixo, a gente se vê aqui na quarta-feira que vem às 8 horas da noite, espero você aqui, beleza? Valeu, Matilha, boas vendas!